Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. A todos, conseguiram ouvir direitinho? Primeiro eu gostaria de... Tá baixo aí? Melhorou? Primeiro eu gostaria de agradecer aos palestrantes por terem aceitado o convite, Daniel, Leal, Albert e Gustavo. Eu vou falar bem brevemente do que é o Comitê de Manutenção. O Comitê de Manutenção hoje ele está dentro do Sindifé. Hoje o Sindifé tem Comitê de Manutenção, Comitê de Corrosão, que vai fazer um momento bem legal aqui depois, Comitê de Educação. Então, são uma série de diretrizes que nós temos lá dentro do Sindifé para poder desenvolver, cada um na sua área. E qual que é o objetivo do nosso Comitê de Manutenção? Promover momentos como esse. Momentos que a gente reúne pessoas técnicas para discutir de desafios, de diretrizes, de diversos segmentos que estão ali no nosso dia a dia. Então, anualmente, a gente tem o nosso seminário. Esse ano ele vai ocorrer em novembro. O tema desse ano é a otimização de energias alternativas. Então, quando a gente traz esses temas, essa discussão e trazer esse tema, é no seguinte: será que o Estado está preparado para essa implementação? Será que a gente está preparado para depois dar a manutenção? E é por isso que a gente chama vocês, né? Tem uma turma aqui da Arcelor, a turma da Vale, que vocês são os grandes players que direcionam nós que somos fornecedores, né? Tanto de serviço quanto de produto. Então, o objetivo do nosso comitê é colocar todo mundo no mesmo espaço, igual está ocorrendo hoje aqui, para a gente poder discutir e ver qual direcionamento a gente tem que ter, onde melhorar, buscar novas estratégias, novos direcionamentos. E se a gente for olhar, muitas vezes a solução está ali do lado de casa, né? A gente estava conversando antes um pouco da palestra aqui, e parece que tem um muro gigantesco entre as empresas. Às vezes a solução está ali do lado, está no quarteirão do lado, e a gente está batendo cabeça, está olhando lá fora, e basta a gente se reunir, colocar em pauta os assuntos e daí amadurecer, ter esse crescimento. Eu gosto de falar um pouquinho do último seminário que a gente teve. O foco do último seminário foi movimentação de carga. E foi bem legal que a gente acabou descobrindo coisas que a gente não sabia de empresas fornecedoras aqui do nosso estado. Então, quando a gente fez esse seminário, a gente foi toda aquela parte de rigging, né, que a turma de manutenção está acostumada, toda a parte de rigging, todos os equipamentos envolvidos, mas aí surgiram itens que a gente não sabia. Teve uma empresa que apresentou um case bem legal, era uma movimentação de um silo, uma movimentação, digamos assim, delicada, e eles apresentaram o procedimento que eles utilizaram para fazer toda a parte de análise e de treinamento da equipe. E como é que eles fizeram isso de uma maneira extremamente didática? Eles fizeram um vídeo de animação onde todos os profissionais que estavam envolvidos naquela movimentação conseguiam ver, né, por essa animação em 3D, replicando realmente o local. Então ficou bem didático, onde cada um iria ficar, como iria fazer, o passo a passo da movimentação, e é isso que a gente busca antes das obras, né? O conhecimento de toda a equipe envolvida. Então são esses itens que a gente vai descobrindo nesses seminários. Eu não gosto muito de falar palestra, seminário, acho que é um bate-papo, né? Entre aspas, o que a gente está fazendo aqui é uma extensão do que a gente estava fazendo ali agora. É todo mundo conversando, e o que a gente procura com o seminário é isso. Você terminou aqui, a gente está ali fora, batendo papo, fazendo os links. Às vezes a solução de um problema que você está tendo está na cadeira do lado, e a gente está aqui mirabolando, tentando inventar a roda, e basta a gente interligar. Então, de antemão, eu já deixo esse convite
em novembro, a gente vai estar com esse seminário, vai ser melhor divulgado para vocês depois aqui no QR Code. A gente consegue já pegar algumas informações, então a gente vai ter esse seminário voltado para a otimização de energia alternativa e já comunicando que para o próximo ano, não adianta, a manutenção ela é muito grande, então a gente acaba fazendo uma vez por ano um seminário e esse encontro aqui eu acho que é muito pouco, perto do tanto que a gente tem para discutir, né, para evoluir. Então, já estamos com planejamento no próximo ano, a gente fazer bimestral. E a gente conta muito com o apoio de vocês, para a gente trazer os assuntos, trazer os desafios, né, do nosso dia a dia, para a gente buscar, botar todo mundo na sala, botar todo mundo para conversar, trazer palestrante de fora, novas tecnologias, o que for. Então, a partir do próximo ano, a gente vai estar fazendo esses eventos bimestralmente, na própria estrutura até então do Sindifé. Primeiro vai ser em fevereiro, para a gente poder ter uma frequência maior desse bate-papo, que é extremamente importante para o amadurecimento da nossa indústria aqui. Então, já fica de antemão esse convite, o agradecimento, agradeço também a paciência por terem esperado esse detalhezinho técnico que teve. E eu falo, vamos continuar esse bate-papo, tem profissionais aqui de uma excelência grandiosa, o pouco que eu já conversei ali do assunto com eles já abre nossa cabeça e eu falo para vocês, aproveitar ao máximo, não só esse momento aqui, aproveitar esse gancho e repito, vamos contar com o comitê de manutenção, venha participar para que a gente consiga fazer isso no decorrer do ano todinho e facilitar cada vez mais esse desafio que a gente tem. E o desafio, o tema, né, dessa vez foi até o Durval, depois estendeu o agradecimento ao Durval pelo momento, o tema que ele trouxe para a gente esse ano, ele questionou como é que está a automação, como é que está a indústria 4.0 voltado para a gestão dos ativos. Falei, Durval, show de bola, é um assunto excelente. Por quê? Primeiro, envolve o nosso principal valor, né? Quando a gente faz essa parte de automação em cima dos ativos, que é a parte da segurança do nosso colaborador. Então, quando você tem toda essa informação, todo esse desenvolvimento, a gente sabe que a gente está tirando o nosso funcionário ali daquele risco iminente. Aí já vem a quantidade de informação em tempo real que nós temos, as paradas hoje do equipamento são menores, a gente tem que ser mais assertivo quando for fazer a parada. Então, quando você tem essa gama de informação que a turma discute, a turma consegue planejar melhor, você elimina muito risco na frente de serviço, você vai muito mais assertivo na gestão do nosso ativo. Então, quando ele trouxe esse assunto, eu falei, excelente, é um assunto que está forte, tem muito a conversar e muito a evoluir. Então, eu pedi o apoio, né, dos colegas aqui da nossa indústria e agradeço mais uma vez esse convite. Vamos continuar esse bate-papo, tenho certeza que vai ser grandioso para todos nós. E repito, o objetivo do Comitê de Manutenção é fazer esses momentos para que a gente possa se linkar, que a gente possa, de alguma maneira, minimizar os problemas, os desafios do dia a dia e poder ter uma evolução constante. Beleza, pessoal? Então, agradeço mais uma vez. A gente vai ter a palestra de cada um depois, se sobrar tempo. Não sei como é que está a situação agora. A gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Sentar aqui na frente, fazer um bate-papo. Então, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, contribuição, fiquem à vontade. Caso não tenha, a gente tem a feira inteira aí para estar fazendo esses links. Beleza? Agradeço mais uma vez e um excelente evento a todos. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo do Sindifé, fazendo então essa fala de abertura. Quero convidar também para nos trazer aqui a sua experiência, ele que é gerente geral de engenharia e implementação de projetos e confiabilidade da ArcelorMittal, José Leal. Pessoal, boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo aí o convite ao Rodrigo Marquesi, ao Cereza, tá? Para estar aqui com vocês. O espírito é de troca de experiência. Queria também deixar meus cumprimentos e os parabéns para o Durval, como pessoa na linha de frente, aí, o Falcão, na organização do Mac Show. É um prazer estar aqui com vocês, tá?
Vou começar me apresentando brevemente. Eu trabalho na ArcelorMittal Tubarão desde 1997. Hoje eu respondo pela Gerência Geral de Engenharia, Implementação de Projetos e Gestão de Ativo. Obrigado. E sou casado, sou capixaba, tenho 2 filhas. Minha filha está aqui hoje, prestigiando a palestra. É um prazer para mim, um orgulho tê-la aqui. Estudante de engenharia também. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho da ArcelorMittal, da nossa história. Me dá uma dica aqui, qual que vai? Esse. Você passa para mim? Eu queria começar falando de cultura, né? E de propósito da empresa. Olha que legal, o nosso propósito é fazer aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Então, começando pelas pessoas, né? O aço está presente na nossa vida para nos abrigar, para nos transportar, para conservar os alimentos, né? O aço é uma ferramenta. Volta umzinho. Por favor, levante o dedo quem conhece a identidade da ArcelorMittal. Claro, quem trabalha aqui sabe bem do que estamos falando. Nossa identidade é a nossa cultura. E na ArcelorMittal... Passou demais. Ali não está passando e depois passa demais. Vamos lá, então, voltar aqui, pessoal. Desculpa aí a parte técnica. Segura na anterior lá, por favor. Vamos lá, nosso propósito, né? Falei de aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Começando pelas pessoas, né? O aço está presente no transporte, para fazer as nossas casas, para conservar comida, né? Para fazer ferramenta para a gente trabalhar na agricultura. Quando a gente fala de planeta, o aço tem que ser produzido de forma harmônica, né, com o meio ambiente, usando pouco recurso natural e também não poluindo. E quando a gente fala aí, de aço inteligente, o que quer dizer o aço inteligente? Né? O aço que tem tecnologia, o aço que tem a leveza quando precisa, a resistência quando precisa, a durabilidade quando ele precisa. Tá? Então, acho que está querendo passar direto para o filme. Né? Vou falar mais um pouquinho. Por favor. Segurar no anterior. Aí. Segurei. Falar de alguns valores chaves aqui nossos, né? Segurança, né? O que a gente quer, o nosso colaborador e o nosso parceiro chegando na empresa e voltando para casa de forma íntegra. Liderança que nos inspire para continuar caminhando aí, ajudando a comunidade, né? O nosso meio ambiente, as pessoas. Vamos deixar rolar esse filme que ele está querendo passar, deixa rolar o filme. Segurou? Então segurei. Vamos lá, vamos continuar aqui então. E aí, qualidade, né? A gente quer fazer um aço com qualidade, a gente quer ter qualidade nos nossos processos de produção, né? A gente é focado em excelência. Sustentabilidade, que tem a ver, né, com equilíbrio com o meio ambiente, também é um valor primordial, é nisso que a gente acredita. E aí a gente já entra aqui na jornada de evolução cultural. A gente tem várias qualidades, né, várias características e comportamentos que estão na nossa família ArcelorMittal, mas a gente elegeu 3 para focar no nosso futuro e no nosso desenvolvimento. São 3, um deles é simplicidade, o outro é transparência e o outro é pensamento no futuro. Pensamento no futuro para trazer ousadia, a transparência para botar o problema na mesa e a simplicidade para a gente sair de uma eventual solução complexa para uma que seja simples para fazer acontecer o que a gente precisa. Temos diversas alavancas aí, né, focado em pessoas, em diversidade, inclusão, inovação, responsabilidade social, aprendizagem contínua. Então isso aí é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês sobre a nossa jornada. Ali em cima está escrito um só time. Isso também é uma crença muito forte na nossa empresa. A gente acredita que o valor da equipe é que chega no resultado, tá? A gente precisa do coletivo e não são resultados individuais que vão fazer a diferença. Ao contrário, né? Quanto mais coletivo, quanto mais a gente puder compartilhar, melhor a gente chega no resultado final. Agora, finalmente, vamos para o filme. Por favor, levante o dedo quem conhece a identidade da ArcelorMittal. Claro, quem trabalha aqui sabe bem do que estamos falando. Nossa identidade é a nossa cultura.
E na ArcelorMittal, a cultura é evoluir, sempre juntos, fortalecendo nossos valores e também o negócio, que precisa alinhar sua cultura aos desafios de um mundo que não para de avançar, em um processo infinitamente renovável, como o nosso aço. Essa trajetória agora vai se transformar em uma jornada, a jornada Evolução Cultural. Ela vai nos levar a incorporar novos comportamentos e atitudes que vão nos preparar para um mundo que não para de se transformar. Para chegar em suas mãos, esse programa passou antes pela escuta de milhares de empregados. Mapeamos nossa cultura, fizemos um diagnóstico e traçamos um plano. No início, a prioridade da jornada é incentivar 1, 2, 3 comportamentos: simplicidade, transparência e pensamento no futuro. Esse é o ponto de partida da jornada. Fazer melhor sem complicar. Compartilhar e dialogar com respeito e ousar e inovar com suporte da nossa liderança e sem medo de falhar. Se você se identifica com esses comportamentos e quer evoluir, conheça o programa, alinhe suas atitudes e deixe suas digitais nessa transformação que está apenas começando. Jornada Evolução Cultural. Juntos avançamos com o mundo. E uma curiosidade legal é que aquela identidade ali, a digital, ela, além de ser o nosso DNA, tem as cores da ArcelorMittal, as cores da diversidade e remetem também às bobinas que a gente produz, tá? Por favor, você pode passar o slide? Obrigado. Aí. Agora um pouquinho dos números da nossa empresa, tá? A gente está presente em operações em 19 países, e temos clientes em 160 países. A nossa empresa está muito focada ali nas Américas e na Europa, mas nós temos também unidades na Ásia e na África. Temos muito orgulho de ter 12 centros de pesquisa no mundo, sendo um deles aqui na Serra, né, na unidade de Tubarão. Temos 160 mil empregados no mundo. Obrigado. E somos líderes de produção já no campo aqui da direita, na América Latina, em produção de aço. Temos mais de 30 unidades ali. Nós estamos contando os 2 segmentos, tá, que são presentes aqui, longos e planos. Vou falar um pouquinho disso. Na ArcelorMittal Brasil, que tem esses 2 segmentos, nós temos 18 mil empregados, 15 milhões e meio de toneladas de aço por ano produzidos. Aqui a gente fala já de Flat Carb Latam, que é aços planos América Latina. Nós temos 4 unidades: Tubarão, Pecém, Vega e Contagem. Pecém recém-adquirido, tá? Muito legal também esse marco de 40 anos de produção. Iniciamos a nossa operação aqui em Tubarão em 1983. Contando aços planos, hoje nós temos 10 milhões de toneladas por ano. E quando a gente fala de longos, vocês vão lembrar da antiga Belgo, né, que foi incorporada. Então nós temos aí 100 anos de operação no Brasil. Ok, e aqui um pouquinho dos produtos planos, né, para vocês terem uma noção do que é o aço plano e o que ele produz para a gente usar. Temos ali desde tratores, navios, galpões, tubulações, eletrodomésticos, embalagens, transformador e finalmente também silos, automóveis, telhas, né, o frame aqui para a energia solar. E ali eles falam dos laminados a quente, a frio e o revestido. Agora vamos falar um pouquinho de confiabilidade para vocês, gestão de ativo. Esse gráfico aqui, né, essas figuras, no lado da esquerda, a gente tem aí uma ilustração de como é que a gente vê a gestão de ativos de uma forma resumida. A base ali, nós temos o Asset Reliability Management Program, né? Que é um protocolo, uma série de conhecimentos agrupados dentro do grupo. Temos a norma ISO 55000 e temos melhores práticas. Essa é uma base. E o legal de comentar ali é aquela figura central dos 5 estrelas. 5 estrelas é um grande roteiro, é um grande aprendizado que a gente foi coletando. Vamos falar um pouquinho mais dele adiante. E ele segue todo aquele círculo ali de vida do ativo, desde a concepção, né, desde a ideia, chegando ao projeto,
passando pela aquisição do ativo, depois operação, manutenção, as reformas, né? Alguns updates tecnológicos até o descarte. Então, toda essa vida do ativo, ela é pensada, né? Ela é concebida, ela é engenheirada, tendo como pano de fundo as práticas melhores de gestão do ativo, para que a gente tenha o melhor rendimento dele, aquilo que a gente botou de recurso, aquilo que a gente investiu, traga o melhor retorno ao longo, desde o início, né? Durante toda a vida. Então, nós temos aqui hoje, né, na plateia, a turma que cuida do CAPEX, né, da implementação, a turma que faz o design, né, engenharia, a turma que cuida também da gestão ao longo da vida, né, suportando as operações. Importante dizer que esse time nosso é um time que trabalha transversal na usina. Nós vamos falar isso um pouquinho adiante. Acho que vamos falar aqui já desse lado da direita, né? A turma da produção é que é responsável pelo ativo. Mas a turma aqui de engenharia centralizada e reliability e implementação, ela trabalha numa camada que suporta a turma que faz a produção, desde a engenharia, passando, né, pela implementação, a confiabilidade, colocando as técnicas de risco, né, e oportunidade, e fazendo a gestão durante toda a vida. O que é legal aqui também comentar? A turma da produção tem que trabalhar muito integrada, né, com a engenharia. Eu acho que essa liga, né, esse trabalho comum, esse trabalho integrado é que gera uma potência para que a gente consiga, de fato, aplicar a técnica e ter o melhor resultado. E isso também foi uma jornada, né? Tem uma linha do tempo que a gente vai contar um pouquinho da história, mas isso foi também um ganho de maturidade. A gente já teve no passado departamentos muito mais isolados, né? Vou chamar aqui de ensimesmados, né? Dentro de cada um, dentro do seu processo. Aqui, quando a gente coloca uma visão do todo, a área de gestão de ativo é uma grande área de compartilhamento de melhores práticas, de compartilhamento de boas técnicas, é uma área de formação, de dar capacidade, né, competência para a turma que está lá na produção e aprender também com eles e entre nós, né? E aí, outra coisa interessante de comentar, a gente que está num grande grupo, né, industrial, é que a gente está trocando experiência e aprendendo muito com outras plantas naquelas diversas localidades que eu comentei ali, na Europa, na África, na Ásia, né, nos Estados Unidos, na própria América do Sul, né? Entre nós, essa recém-aquisição de Pecém foi muito interessante, que embora seja uma planta mais jovem, ela trouxe para nós oportunidade de aprendizado também para Tubarão, que é uma planta um pouco mais antiga, né? Então, é muito importante a gente estar com o espírito de aprendizado. Eu não comentei o final aqui dessa figura, mas isso tudo tem que estar muito ligado à estratégia do negócio, tá? Porque a confiabilidade tem que ter uma boa calibração, né? Do quanto que a gente vai botar de recurso para ter o melhor resultado daquele ativo, desde a concepção até durante a vida, né? Outra cadeira importante, disciplina dentro do departamento, é a gente ter um núcleo que organiza a questão dos nossos recursos de budget, né, de orçamento, para aplicar nas manutenções, nos investimentos e fazer uma harmonia aí do que tem de recurso, o que a gente precisa de dar de resultado na estratégia, o que a gente precisa de gerar de budget. Isso está conversando muito com essas figuras que estão aí na tela. Essa linha do tempo aí não tem pretensão de contar toda a história da empresa, né? Vocês vão ver que temos 15 anos e a empresa tem 40. Então, eu queria iniciar dizendo o seguinte, aquele segundo bullet lá, dizendo o seguinte, a gente sempre focou em dar capacidade, competência e dar experiência para o nosso pessoal. Eu me lembro, quando eu entrei na empresa, assim, a competência técnica do time para fazer uma manutenção numa turbina a vapor, num compressor de oxigênio, que são manutenções extremamente delicadas e específicas, era muito alto. Mas isso veio já desde a formação, né? Desde a formação com os japoneses, que ensinaram a turma que estava aqui, capacitaram o time, mas era uma organização de manutenção com muito fundamento, mas precisava de uma organização do todo, né? Então, vamos contar um pouquinho da história. A gente já tinha um sistema chamado Sysmana, que olhava e cuidava da manutenção,
E ali vocês vão ver também que tem uma questão ali de mercado desfavorável, crise e também operação em plena capacidade. Então, o que a gente colheu na crise? Né? A gente colheu na crise ali que a gente apertou muito o orçamento e aí a gente perdeu confiabilidade e perdeu o rendimento. E aí a gente falou, pô, tem pouco recurso, mas precisamos focar na estratégia, na confiabilidade para gerar um resultado melhor, em manutenção, em confiabilidade e em gestão do ativo. Aí a gente criou um time centralizado, que é ali por volta de 2012, e criamos o chamado Programa 5 Estrelas, que eu vou tornar simples, é um grande roteiro do caminho das pedras. Né? O que a gente aprendeu, o que a gente pode compartilhar dentro de casa para seguir um roteiro, para ir melhorando de patamar, de nível de manutenção dos ativos. O mercado melhorou, fomos para plena capacidade, e aí a gente vem a fazer o seguinte, bom, o mercado está bom, a capacidade está plena, mas vamos preparar para o próximo ciclo, né? Vamos investir aqui em treinar as pessoas, em colocar as coisas mais informatizadas, mais no digital, e fazer grupos de trabalho para a gente ter redução de custo. Basicamente, todo ano a gente é desafiado a reduzir nosso custo de manutenção. Né? Então, é uma equação difícil de fechar, mas a saída é colocar tecnologia, inteligência, fazer as calibrações e conseguir manter o ativo estável e sem paradas não programadas. O último bloco lá, aí já é a provocação aí da mesa, né? É o 4.0. Então, vocês vão ver muito uso já do IoT, mobile, SAP ARMP, IBRISC, ou seja, uma série de ferramentas que estão integradas, trazendo informações para a gente fazer gestão do ativo. E eu queria fazer um destaque de um deles, que é o chamado ali CGCA. É um Centro de Gerenciamento de Condição de Ativo, que é uma sala onde a gente consegue ver toda a operação da planta, toda a operação que é crítica, desde um grupo gerador, né, um turbo gerador, um exaustor de aciaria, grandes motores do LTQ, e lá a gente consegue monitorar os principais indicadores da máquina, desde vibração, temperaturas, velocidades, aberturas de válvula, condição, né, do ativo, cruzando já, falando já da inteligência artificial com dados de processo, e aí a gente começa a ter já exemplos reais de cruzamento de dados de processo e de manutenção para fazer predição e fazer diagnósticos que vão ficando cada dia mais inteligentes, entendendo como é que é aquele fenômeno, né? Passa a gerar uma massa de dados, e a gente vai aprendendo com aquela massa de dados e começa a ter já o seguinte, como calibrar aquela máquina, como entender o fenômeno daquela máquina para a gente ter vamos dizer assim, uma boa diagnose, uma boa ação antes de que gere um problema, que seja de processo, que seja de manutenção. E aí tem uma competição legal aí, né? Porque a gente comprou, vamos dizer assim, uma solução que era do mercado e adaptou para a gente, mas tem o nosso R&D querendo também fazer, né? Também querendo fazer inteligência artificial dentro da nossa planta. Ou seja, competição boa, né? Tem gente boa querendo ajudar nesse processo aí. Olhando para frente, né? Nós vamos ter uma nova onda aí de avaliação integrada, nós estamos aí já pela 15ª onda aí de 5 estrelas. Vamos focar aí na eficiência energética, na questão da descarbonização. As questões de operação também vamos dizer assim, estão convergindo para a gente ter um centro único, né? Para olhar a operação da planta. Num futuro ainda, não é agora, mas a gente consegue vislumbrar que isso vai acabar acontecendo. E aí, um pouquinho dos resultados, né? O MSR aqui é a taxa de parada não planejada, né? Unplanned Maintenance Stoppage Ratio. Então, vocês veem que ao longo da história, depois de 2008 deu uma piorada, e depois que a gente lançou o programa e organizou, né? E aqui mérito não é do time só, tá? É mérito de toda a empresa, né? Eu esqueci de citar que por volta aí de 2011, 2012, ao invés de a gente ter vários grandes departamentos separados, a gente gerou uma gerência de planta, né? Uma gerência de planta cuidando de operação e manutenção e uma engenharia centralizada para cuidar de uma gestão técnica da confiabilidade do ativo transversalmente. E aí a gente tem uma melhora dos resultados. Hoje a gente está numa taxa de mais ou menos 2%, né, de paradas não programadas.
na manutenção e mais ou menos 1% na operação. Ali tem uma escadinha, né? Quais que seriam nesses 5 estrelas os rates de fundamental, intermediário e avançado. Na manutenção um pouco mais desenvolvido. Na operação começou um pouco depois, mas já construindo também. E aí, finalmente, essa parte é legal dos 5 estrelas. Aqui a gente vai fazer um paralelo com... É uma animação do processo, é uma regra muito, vamos dizer assim, difundida de como é que funciona. E essa celebração, esse reconhecimento que é feito pela alta gestão, não deixa de ser um game, né? Não deixa de ser assim, provocando os times para terem a estrela de bronze, ou de prata, ou de ouro, né? Então, lá desde 2013, né, nosso CEO, Benjamin Antigo, depois o Jorge, né, como era diretor ainda industrial, depois o Jorge já como CEO, o Jorge Adelino como vice-presidente de operação. A turma patrocina, participa, celebra, reconhece os times que estão indo bem, e isso é muito bacana. E dentre as lições ali que a gente pode compartilhar, é o senso de propriedade da equipe, né, para seguir esse roteiro, proximidade e cadência para manter esse processo constante, vivo, animado, reconhecer e engajar as pessoas, e um time de confiabilidade centralizado, nivelando conhecimento, conectando as áreas, trocando experiência. A gente troca muita experiência com os times daqui, com os times de fora do país também, do grupo, né? Queremos muito trocar com a Vale, né? com a Óleo e Gás também, tá? E é isso aí. Vou passar aqui brevemente alguns projetos que a gente fez para ilustrar para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar da Dessal, né? Um projeto simbólico, né? Importantíssimo, porque une a ciência, a academia, né? Uma necessidade do nosso estado, da nossa comunidade. Então, ele vem a ser um grande seguro caso haja uma crise hídrica. A gente já usa água do mar no nosso processo, a gente retira o sal da água para tornar água industrial dentro da planta. Tem uma série de empresas que estão aqui hoje, né, no evento, que participaram desse processo: Tex, USM, Terem, FK, Polomag, Altivix, Contrex. Temos parceiros também, a Fluence, que era internacional, mas é um grande projeto, premiado, é a maior planta do país, é a primeira no grupo, no mundo, né, nessa técnica aí, é um orgulho para a gente. Aqui é um carport, né, uma geração de energia solar usando a estrutura toda em magnélis, que é um aço feito para estar ao tempo, né, que não vai corroer. Então é uma produção interessante. A gente já tem 500 megawatts de potência instalada, mas olha que legal, aqui a gente faz 228 megawatt-hora ano nesse grande estacionamento, que vem a ser também uma vitrine, aí, um cartão postal nosso, tá? Muito bacana esse projeto. Aqui temos a 4ª bateria, né, um enorme projeto, importantíssimo na estratégia da empresa para a continuidade operacional, para o meio ambiente, reforma aí do gasômetro de LDG também, uma série de empresas locais aí. E aí eu repito, né, ter as empresas locais capacitadas é chave, né, para o nosso processo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E tem o futuro aí, né? Expansão de Vega, lá em Santa Catarina acontecendo, vamos ampliar a produção de laminados a frio. Aqui, em Tubarão, vamos ter aí, troca de ponte rolante, 3 pontes de 500 toneladas, um forno panela na cearia, que vai aumentar a qualidade aí do aço, né? Vai aumentar também a nossa capacidade de produção, de fazer ali os trabalhos na cearia, né? Usando diferentes tipos e qualidades de aço. O sistema de desfuração de COG já está em curso, né? Despoeiramento do topo do galpão da cearia e a reforma do gasômetro de BFG. Era isso aí. Obrigado aí pela atenção. Estaremos aí depois para as perguntas também. Obrigado. Opa. Agradecemos Zé Leal por sua fala, representando aqui a ArcelorMittal. E nesse momento quero convidar ele, que é coordenador de gestão de ativos da Vale, Daniel Dias Luciano. Boa tarde, pessoal. Bem, vocês me ouvem bem aí? Bacana. Primeiro, agradecer, né, ao Rodrigo Marquesi e aos organizadores pela oportunidade, pelo convite. Já tive várias ideias ali vendo a apresentação do Leal, né? Acho
né, que o objetivo, o propósito de promover essa integração, essa troca de experiências, já foi, pelo menos para mim, já acendeu vários insights. Eu espero conseguir contribuir da mesma forma. Bom, diferente do Leal, eu não trouxe aquele monte de dados, aquela apresentação organizacional da Vale de propósito, porque a gente está com um stand aqui, né? Então eu convido vocês depois que acabar a passar lá para ver quais são as inovações que a Vale tem em termos de sustentabilidade. Vocês vão ter lá a oportunidade de fazer uma visita, né, de realidade virtual ao navio que tem velas rotativas, vai conhecer as soluções que a Vale tem para siderurgia, briquete, né? Quem nunca ouviu falar, vai ter lá no stand da Vale. O que a Vale tem feito aqui no estado em relação ao plano diretor ambiental, né, que tem mudado a vida, né, da manutenção dentro da Vale. E aí lá vocês vão ter mais ou menos uma noção do que a gente está falando, né, e como que isso interfere na vida de quem opera e mantém esses ativos. Então, todas essas informações institucionais, eu convido vocês para irem lá depois no stand da Vale, e aí vocês vão ver com maior riqueza de detalhes, que com certeza eu não conseguiria trazer tanta informação. Então, eu me resumi aqui para a gente falar em um case, conectando tudo que foi proposto para essa mesa, tecnologia, inovação, segurança. A gente pincelou dentre as nossas iniciativas um tema que a gente chama de Centro de Monitoramento de Ativos, né? E aí eu contextualizo aqui para vocês, né, o porquê que a gente escolheu esse tema e qual é a importância disso, né, qual é a conexão que isso faz com segurança, inovação, desenvolvimento, pessoas, né, o que isso tem de aprendizado para a gente. Primeiro, né, isso começou lá em 2019, é um tema que, assim como muitos, dentro da manutenção, ele não é tiro curto, né? Tudo que a gente fala de engenharia, de desenvolvimento, de inovação, a gente tem que ter noção, por mais que seja o nosso desejo de querer fazer acontecer rápido, né? Uma das coisas que a gente precisa ter o pé no chão é que tudo isso demanda tempo de estudo, de análise, experimentação, mensuração de resultados, aplicação, né? Replicação, abrangência. Então a gente ainda está no começo da jornada, apesar de ter começado em 2019, a gente considera que a gente ainda está engatinhando, né? O Leal trouxe aqui que a Arcelor começou bem antes, lá em 2008, 11 anos antes da gente. Então assim, e ele tem várias iniciativas já pensando lá na frente. Então, e é assim mesmo, um nosso desafio, a gente pensando na gestão de ativos, como que a gente traz essa visão de que as coisas, para terem sustentabilidade, perenidade, tem que ser feito de forma planejada, segura, consciente, e é isso que a gente pensou. E aí, para começar, né, nós tivemos que revisitar toda a nossa estratégia, né? Essa estratégia não se aplica a todos os ativos da Vale, né? Que a gente pensa que a Vale Tubarão, estamos falando dos ativos produtivos portuários. Por que isso é importante? Depois, aqui na frente, eu vou trazer alguns dados e aí falar um pouquinho dessa cadeia, como é que funciona. Então, estou falando apenas dos ativos produtivos portuários. Nós precisávamos, né, parar e revisitar toda a nossa estratégia e desenhar o que a gente chama de jornada da estratégia. E aqui são alguns pilares que vêm desde a normatização dos nossos processos, passando por planos, mapa de intervenções, taxonomia, elaboração de FEMEA, RCM, procedimentos, instruções de trabalho, né, capacitação, e aqui a gente trouxe para esse ano um novo pilar que é o de governança, que nós sentimos a necessidade de, ao mesmo tempo que a gente está construindo, revisitando, a gente não pode perder o foco da governança. Então eu tenho que garantir que tudo que eu fiz em janeiro ainda está sendo feito, né, exatamente porque é uma visão de médio e longo prazo. A gente garantir que essas coisas não se percam e que tragam os resultados que nós lá atrás, né, calculamos, mensuramos, definimos e objetivamos. Será que a gente está, de fato, alcançando? Então, tem esse pilar de governança, que é para garantir, durante a construção, durante essa revisão, que o processo, né, que o caminho que nós escolhemos
é aquele caminho e está certo e a gente precisa manter. E se não, a gente não precisa esperar muito tempo para revisitar, para sentar, né, ver, fazer os ajustes de rota que são necessários. Então, definimos a nossa estratégia. Uma vez definida, nós vimos, né, aqui são 13 pilares, é muita coisa, são muitos desafios. Então, nós tínhamos que definir um objetivo. Qual foi o objetivo? Dentro da manutenção das várias funções, dos vários riscos, o nosso objetivo foi reduzir a exposição das pessoas aos riscos. Então, nós escolhemos a função do inspetor, né, que tem um papel importante dentro da nossa estratégia de manutenção, e a gente viu que aqui, né, o inspetor ele tinha um risco muito grande, né, para coletar os dados, seja de temperatura, vibração, né, coleta de óleo, um risco muito grande em acessar os nossos ativos. Então, o nosso objetivo com toda essa estratégia foi, principalmente, reduzir esse tipo de cenário. É colocar os nossos colaboradores em situações